Fala meninas! Aqui quem fala é Leonardo Lira, especialista em marketing. Faço parte da equipe da Camila, trabalhamos juntos nessa empreitada, nessa jornada de ajudar vocês a encontrarem uma direção nesta profissão, extensão de cílios, esse mundo da beleza. E eu, através da minha expertise, onde eu comecei, quem já conhece a minha história sabe, comecei a trabalhar com a Camila para ajudá-la numa época onde era época de pandemia, ela estava voltando depois de ter ficado meses parada, e aí eu fiz um trabalho com ela de captação de novos clientes, e a partir disso nosso trabalho começou a dar certo juntos. Aí vem captação de clientes, aí veio os cursos, aí vem a fomentação, o crescimento dos cursos, e tudo isso que nós atingimos hoje, mais de 500 alunas, Camila com uma agenda sempre cheia, tudo isso graças a um trabalho aí que foi colocado através da minha expertise comercial, junto com toda a experiência e capacidade técnica do trabalho da Camila. Então, o que eu vou compartilhar com vocês aqui nesse o guia de captação de clientes, o guia estratégia de captação de clientes, é exatamente, são as estratégias que nós aplicamos lá em 2021, quando eu comecei com a Camila, e também estou aplicando elas novamente agora, tá? Então, semana passada, quem nos acompanha aqui no Instagram, viu que semana passada a gente fez uma estratégia, compartilhamos com vocês nos stories essas estratégias, e o fruto dessas estratégias, um simples script de mensagens que está aqui também, que eu vou disponibilizar para vocês nesse guia. Vocês viram que resultou aí numa tarde de atendimentos, mais de R$ 500 uma tarde, mais de R$ 600 um outro dia. Então, tudo isso são frutos de estratégias, né? Movimento gera movimento. E quando você faz um movimento certo, correto, com uma direção, fazendo aquilo que você sabe que deu certo, validado, o caminho se torna muito mais fácil, a energia vem, né, a motivação, ela vem de uma forma muito mais natural. E é isso que eu tô aqui para ajudar vocês a dar este espaço. Então, começando aí, como vocês estão vendo ao lado, né, o guia estratégico, captação de clientes, e eu vou começar aqui abrindo outro slide. Gente, eu vou demorar só um pouquinho para passar os slides, porque eu tô sem o tablet aqui, e é o tablet que faz essa transição das aulas automáticas, mas eu não vou ficar esperando o tablet chegar, eu vou resolver gravar aqui, é uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, não esperem o momento certo, tá tudo certo para fazer as coisas, tá? Façam conforme o que tem, conforme dá, porque senão nós nos tornamos literalmente procrastinadores. Bom, passei aí o segundo slide. Mais uma vez, esse PDF vai estar disponível para vocês. E nessa tela aqui, eu falo sobre o ecossistema da captação. São os dois pilares, né, os dois motores, os dois combustíveis de uma captação de clientes, principalmente para quem está começando aí nessa jornada. Obviamente que essas estratégias elas servem também para quem já está aí no mercado há um bom tempo, mas elas vão ajudar muito também quem está começando nessa jornada. Então, o ecossistema da captação dividido em dois pilares são as 3 estratégias de ataque, que é a prospecção ativa, lançamento de técnica e portfólio com modelos. E os motores de tração, que é o tráfego pago, o tráfego orgânico, o Google Meu Negócio e as indicações. Então, a estratégia 1, a prospecção ativa local. Isso é muito bacana, pessoal, porque eu trouxe essa estratégia de uma vivência comercial prática, presencial, onde eu trabalhava na época era telefônica ainda, estava fazendo a transição para Vivo, na verdade já estava finalizando essa transição para Vivo, e aí era na época de lançamento de fibra ótica. E aí nós tínhamos que ir nos locais, literalmente o PAP, o porta a porta, bater lá, induzir, gerar desejo, perguntar. Então eu apliquei essa estratégia adaptada na rede social. Apliquei isso lá em 2021 e deu super certo. Apliquei isso semana passada, a mesma estratégia, e deu super certo. Ou seja, uma estratégia mais que validada. Então, a estratégia 1, prospecção ativa local, que tem como objetivo converter quem já demonstrou interesse, intenção local, e o playbook, que é executar aí, na verdade, é você criar uma missão para você, né? Criar uma meta para você. Então, executar aí de 20 a 30 DMs por dia. O que é 20 a 30 DMs? Mandar mensagem para as pessoas. Porque eu aconselho não mandar muito mais do que isso, chegar aí no limite de 40 e 50 no máximo. Porque você pode ser bloqueado pela rede, tá? Ser considerado um robô, um spam. Então, não passem de 50 mensagens. Eu ainda vou ali na margem de segurança, 30, 40 mensagens no máximo, tá bom? Para que vocês não tomem bloco da rede. Então, de 20 a 30 mensagens por dia personalizadas, e a regra de ouro sempre incluir uma prova social e um CTA. O que é o CTA? Call to Action. Convidar a pessoa para ação. Como que se convida? Geralmente induzindo a algo, a comentar, a fazer algum clique, ou perguntando algo, fazendo com que haja interação. E essa interação é muito importante, principalmente quando você manda um direct para a pessoa. Porque quando ela interage, deixa de ser um spam. Ela respondeu você. Então aquilo não se torna mais um spam. Então é bem interessante que vocês tenham essa intencionalidade na hora de enviar mensagens. E aí, falando aqui exclusivamente das mensagens, tá? Aqui eu trouxe 3 exemplos de mensagens
E obviamente que a gente pode adaptar, aí você pode adaptar para aquilo que você acha melhor, conforme para quem você está mandando. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe aqui é sobre shows e eventos. Essa foi uma das estratégias que eu mais apliquei lá no passado, apliquei semana passada também, é particularmente a estratégia que eu mais gosto, que é: oi, Amanda. Isso aqui é um exemplo para você mandar lá no direct da pessoa. Como que você vai chegar nessa pessoa aqui antes desse primeiro script? Você vai seguir algum perfil aí, por exemplo, aqui na Baixada Santista tem o Litoral Music, Litoral Fest, algo assim. Perfis que divulgam shows, tá? Então você vai buscar estes perfis. Buscando esses perfis, você vai ver qual o show mais próximo que tem. Dentro desse show mais próximo que tem, você vai ver quem comentou, falando que vai, convidando a amiga. E também quem curtiu. Tá? É um trabalhinho que dá trabalho, mas é um trabalho que dá resultado. Então, se você está parado aí, sem cliente, entre ficar parada, reclamando, e se movimentar, tendo um trabalho, sim, é trabalhoso, porém é um trabalho que você faz em 1, 2, 3 horinhas no máximo por dia, e você vai captar, com certeza, clientes se você for dedicada e aplicar essas estratégias. Então, primeiro script, você foi lá numa página de show, viu que a pessoa comentou, curtiu, compartilhou, vai no perfil da pessoa e manda na DM da pessoa. Oi, Amanda, vi que você curtiu uma publi do show do Tiaguinho, que vai acontecer no Centro de Convenções de Santos. Sou lash designer e atuo em Santos. E abri 3 horários, quinta e sexta, para cílios de alta durabilidade. Perfeitos para esse show. Posso te enviar os detalhes das técnicas que eu aplico e qual desconto que eu tenho para te oferecer? Você pode, obviamente, adaptar essa mensagem conforme aquilo que você achar melhor. Isso aqui é literalmente uma ideia para você trabalhar em cima disso, mas essa ideia aqui, esse tipo de mensagem, ela no mínimo atrai uma curiosidade. Se a pessoa não te responder, se a pessoa achar até mesmo invasivo, que isso pode acontecer com algum perfil de pessoa, mas isso é a minoria e você tem que fazer, você não pode deixar de fazer algo pensando que o outro vai achar. Você tem que fazer a sua parte, a grande maioria gosta, a grande maioria responde, a grande maioria reage a isso. No mínimo vai gerar uma curiosidade da pessoa visitar a tua rede social, te seguir. Então, tudo isso aí é importante para o teu crescimento digital e pensando aí numa prospecção tanto de curto como de médio, como a longo prazo, uma prospecção de clientes, isso é muito importante, tá bom, meninas? Então, essa é a primeira mensagem. O segundo tipo de mensagem, lojas e parceiros. Oi, Beatriz, vi que você curtiu a nova coleção da Morena Flor. Atendo exatamente esse público no meu estúdio e selecionei alguns perfis para uma condição especial de demonstração. Posso te explicar mais sobre? Isso aqui é bacana também, você ir no perfil de uma loja, pode ser uma loja de roupa, pode ser, enfim, qualquer loja aqui da região, né? Obviamente você sempre tem que buscar uma loja, algo que esteja ligado à tua região, ao teu local de atuação. E aí você vai no perfil de quem está comentando, de quem está compartilhando, quem está curtindo, e lança essa mensagem, tá? Vi que você curte a nova coleção, vi que você pode até olhar no perfil da pessoa e encontrar alguma característica, se o perfil for aberto, né? Encontrar alguma característica que você pode comentar em cima, enfim. Tem um leque enorme de possibilidades para você poder trabalhar essa questão. E tem também, legal do Lojas e Parceiros também é você ir no perfil de academias ou de alguma empresa, enfim, encontrar as pessoas que trabalham lá e mandar mensagem para elas também, oferecendo algum desconto. Eu vi que você trabalha na Bluefit e você pode, não sei se você até treina na Bluefit ou algo do tipo, tem alguém que treina, e eu treino na Bluefit, eu preparei uma coisa especial para deixar você cilhuda, enfim, bola aí um texto, uma mensagem, mas faz esse movimento, tá? Faz esse movimento. Sempre é importante você, na hora de mandar mensagem, entender que a mensagem ela tem que ter um ponto de gerar desejo, de conexão, de geração de desejo. Né? Então você conecta, falando algo que a pessoa vai, opa, é comigo, é para mim, sim, sou eu que faço isso. E aí, isso é o ponto de conexão. E o gerar desejo é você induzir a alguma ação, algo que você está precisando, está fomentando, um desconto, uma técnica nova, uma atualização de portfólio. Tudo isso você está gerando desejo, tá bom? Então sempre são esses 2 elos na hora de você criar, conectar aí e mandar uma mensagem para as suas prospectadas, tá? Para os seus leads. Então, datas comemorativas, isso é muito legal também. Oi, Camila, o dia das Mães está chegando e a agenda está quase cheia. Estou liberando 5 horários promocionais antes de abrir aqui no Instagram. Posso te enviar mais informações? Isso aqui é muito legal também, você pode fazer uma pequena adaptação aqui, como por exemplo, tem os últimos 5 horários disponíveis. Antes de disponibilizar no Instagram, posso passar para você? Posso te apresentar o meu trabalho para que você possivelmente preencha esses horários? É isso, tá? Vão criando, vão se desenvolvendo em cima da ideia, porque tem um leque enorme aqui de opções. Então, esse é o primeiro arsenal da prospecção e os resultados de quem segue o que ensinamos. Isso é muito legal, gente. A gente tem cases de sucesso, muitos cases de sucesso.
Esse material que eu estou fazendo aqui hoje para vocês vai ser uma constância, uma dinâmica aqui dentro da nossa jornada, tá? Então, haverão outros materiais com outros cases, com outros exemplos, tá? Então, eu fui buscar um exemplo da Camila Lorenzo. Ela fez o curso conosco lá em 2023, se não me engano. E no 1º de dezembro dela, ela faturou R$ 8.000 trabalhando apenas 13 dias, porque ela também tinha um outro negócio. Então, ela trabalhava nesse outro negócio e ela trabalhava de forma esporádica com cílios. Até que durante um período aí que ela teve de férias, não lembro exatamente se férias foi folga, enfim, mas ela teve um período onde ela não trabalhou no outro trabalho que ela já tinha, que era o fixo, que ela considerava, né? E aí ela teve essa oportunidade de poder se dedicar a 13 dias na extensão de cílios, e literalmente depois disso ela continuou com a extensão de cílios durante um tempo. Ela viu o poder que o extensão de cílios poderia dar, né? Então a Camila é um dos cases de sucesso. Eu tenho um link aí no vídeo da gente explicando como que ela fez para chegar nesses R$ 8.000 em 13 dias. Ela conta, que na verdade é ela que conta, ela quem explica isso, num dia que ela foi modelo num curso nosso, e aí ela contou, compartilhou isso com a gente, e eu postei nessa publicação onde tá o link aí para vocês, tá bom? Para vocês não só acharem que eu tô falando aqui coisas da minha cabeça, tá? Eu tô falando realmente coisas que aconteceram, que são validadas. Bom, os slides voltaram aqui, 5, 6, aqui. Aí vem a estratégia 2, tá? Que é o playbook. O que é o playbook? É a estratégia de lançamento de técnica. Então você consegue aí usar de alguns gatilhos para lançar algo. Por exemplo, lançar seu portfólio. Quando a Camila comentou isso lá na rede social, no Instagram, no TikTok, houve uma enxurrada de comentários. Muitas pessoas perguntando o que é portfólio. Portfólio nada mais é que o seu catálogo, tá? Então você pode fazer uma atualização de catálogo e através desse gatilho da atualização do catálogo, você divulga oportunidades para que a pessoa conheça o seu trabalho, pague um valor menor e você consegue ter modelos, clientes, tanto para treinar, como para ter fotos, como para movimentar a sua rede social, tá bom? Essa é uma estratégia muito bacana, muito interessante, que nós aqui no estúdio, a Camila, utiliza bastante. Então, chegando aqui no script de mensagens, tá? Então, seguidores do Instagram, por exemplo, você pode mandar para uma pessoa que te segue no Instagram, ou até mesmo usar a estratégia de caça que eu ensinei, né, do PAP digital no primeiro arsenal de prospecção. Você pode também fazer aquela estratégia, mas a mensagem é a seguinte: Oi, Luísa. Semana que vem, lanço a técnica Fox Ace. Abri uma lista VIP para seguidoras ativas com valor exclusivo do primeiro lote. Gostaria de mais informações? Então, literalmente, o vídeo já gerou exclusividade, já trouxe uma condição especial para a pessoa. Você vai fazer uma técnica diferente, uma técnica especial, você vai colocá-la ali numa lista VIP. Então, tudo isso vai gerando, no mínimo, curiosidade de quem recebe essa mensagem, quem está do outro lado da tela. Outro exemplo de mensagem para clientes inativas. Oi, Mariana. Estou trazendo cílios com retenção de 30 dias e selecionei algumas clientes antigas para testarem primeiro. De 250 por R$ 180 só em 3 horários. Gostaria de mais informações? Isso é para quem já foi sua cliente, para quem você acha que teve algum probleminha de retenção, ou algum outro problema. Você pode dizer também isso aqui com uma outra estratégia, como por exemplo, estou testando cílios mais volumosos. Se era uma cliente que gostava de cílios volumosos, mas era uma época que você não conseguia entregar cílios volumosos ainda, por questões técnicas, questões de aprendizado, tá? Limitação técnica. Então, é uma forma também de você ir atrás dos clientes que estão ali parados, dos leads que um dia confiaram em você, mas por algum momento houve uma quebra, a chance de recuperar esses clientes com esse exemplo, com esse estilo de mensagem, tá bom, meninas? E os leads frios. Oi, Fernanda. Conversamos há um tempo e não fechamos. Acabei de trazer a técnica volume brasileiro e separei horários com preço de custo para 5 primeiras. Gostaria de mais informações? Meninas, vocês repararam um padrão nas mensagens? Eu nunca entrego tudo, tá? Os scripts eles não servem para entregar tudo, eles servem para que haja interação. Então você vai literalmente gerar o desejo, vai gerar a conexão, gerar o desejo, e aí você vai esperar a interação. Então você não pode entregar tudo para cliente, tá? Você literalmente tem que deixar algo em aberto para que o cliente interaja e aí haja a troca. Todos os tipos de atendimento, tanto na prospecção de clientes, que nós estamos falando aqui, como também no atendimento, para que a gente chegue até você. Nunca entregue tudo de uma vez. Vai literalmente construindo uma interação. Às vezes eu sei que a gente quer mandar tudo de uma vez, a gente está em atendimento, correria, mas é muito importante você ter essa interação, essa troca com a cliente, tá? Isso tem muitos movimentos conscientes, mas existe também a questão da atração inconsciente na técnica de vendas, que é quando há uma troca de mensagens. A partir deste momento, a pessoa já te considera, tá, isso de forma inconsciente, já te considera uma troca, uma conexão com você. Simplesmente porque você induziu isso, sem o outro lado saber. Como você induziu? Mandando respostas fracionadas. Obviamente que tu não vai agir de forma burra. O que é agir de forma burra? É a pessoa perguntar de forma portuguesa, para não ficar tão pesado, de forma burra. Me desculpe os portugueses se algum descendente português, se algum português vai vir aqui, né? É o dito popular. A pessoa manda mensagem e fala assim: tem horário para sexta? Aí você responde: tem. Acabou. Porque você está esperando a interação da pessoa. Não é esse tipo de interação, tá, gente? Tem horário X, Y, Z. Qual fica melhor para você? Ou a estratégia binária, dá duas opções apenas, horário X e Y.
Qual a opção fica melhor para você? Você literalmente conduz, tá? Então não é a interação neste momento de condução, de fechamento, tá bom? A interação é quando você está ali trocando informações. Bom, próximo slide, que é a estratégia T3 de portfólio e escassez real, estratégia bem bacana. O objetivo é acelerar a prova social com material visual de alto padrão. E aí as regras são limite de 5 vagas, isenção total do serviço, isso é um termo bem bacana para usar. Cobrança apenas de taxa de material, assinatura de termo de imagem, exigência de depoimento. A estratégia 3, você vai trabalhar da seguinte forma, o arsenal do portfólio. Divulgação em massa, seleção de modelos. Você vai postar um stories, vai mandar de uma forma geral aí para as pessoas. 5 vagas para volume glamour, serviço de R$150 isento. Destaque isso, tá? Que muitas vezes a pessoa não entende. Você paga só a taxa de material, que custa R$60. As 5 primeiras que me enviarem eu quero, ficam com a vaga. E manda bala. Outra proposta de mensagem, de script, de exclusividade. Analisei seus traços e você é perfeita para o meu novo portfólio de efeito Fox. Isenta o serviço, que custa R$180, e cobra apenas R$60 no material. Tem interesse em ficar se o dinheiro uma super produção de fotos? Essas estratégias aqui, eu vou até já complementar com a última, da audiência máxima. Restam 2 vagas do grupo de modelos dessa semana. Cílios de 150 pagando só 60. Responda a reservar, horários apenas nessa aqui. Essas 3 estratégias, elas funcionam muito bem, principalmente para quem está começando, para quem é iniciante. Então, se você é iniciante, eu apostaria muito nessas estratégias aqui do arsenal do portfólio, tá? Ele ajuda bastante e já nos deu muito resultado. E nossas alunas também conseguiram ótimos resultados com esse arsenal do portfólio. Bom, dá uma travada aqui na tela. Então, falamos dos scripts, do portfólio. Isso aqui também é bem legal, a história da Bia. A Bia fez o curso conosco quando eu tinha 16 anos, ela com o objetivo de juntar dinheiro para morar fora do país. E aí ela fez o curso conosco 13 ou 15 dias depois, 2 semanas depois. Nós, na época, vendíamos materiais também. Nós fomos fazer uma entrega para ela e aí ela desceu no prédio dela. E aí nós começamos a conversar com ela, eu liguei a câmera, e porque eu sabia que ia vir coisa boa. E aí ela relatou para nós, tá aqui no link, é uma postagem no nosso Instagram. Ela relatou que ela ia para a escola de manhã, chegava e já tinha 5 ou 6 atendimentos por dia, tá? E a Bia conseguiu, foi morar na Holanda, foi morar fora do país. E a extensão de cílios foi aí um caminho, o nosso curso foi um caminho para que ela alcançasse esse objetivo, tá bom? Então é muito bacana você clicar aí no link também, ver essa história, ver que tudo que ensinamos não é da boca para fora, é literalmente tudo que acontece da realidade, tudo aquilo que já foi validado e tudo aquilo que vai dar certo com você, desde que você aplique. Obviamente que isso aqui é uma parte do sistema, mas quando falta alguma peça na engrenagem, quando falta alguma engrenagem, literalmente tudo trava. Então é isso que a gente tem percebido no mercado, né? A gente recebe 40% das nossas alunas, no último levantamento que eu fiz no ano passado, 40% das nossas alunas eram provenientes de outros cursos, fizeram cursos em outros lugares e não conseguiam se desenvolver. Algumas estavam com travas literalmente comerciais, de marketing. Muitas com travas técnicas, porque não aprenderam o que tinha que aprender, mas algumas tinham travas de marketing. Então aí entra a importância do meu trabalho, nessa parceria com a Camila, onde eu auxilio. Essa aula está sendo uma aula gratuita para vocês. Eu estou abrindo as estratégias que deu certo para nós. Isso aqui, as pessoas vendem isso aqui na internet, vendem essa aula para poder ensinar, e eu estou ensinando aqui de graça, literalmente, dando essas informações para vocês, porque o nosso intuito é realmente ajudar quem quer, tá bom? E para fechar, fechando, esse conteúdo a gente fala nas aulas presenciais, esse conteúdo tem nas videoaulas, mais aprofundado, mais profundo, e esse conteúdo ele é exclusivo para quem são as, tá? Então nossos alunos recebem esse conteúdo e esporadicamente eu vou liberar aí para quem está buscando entrar nessa área, independente se vai fazer curso com a gente ou não. Tá? O intuito, mais uma vez, é ajudar. Então, pode ser que este vídeo, essa aula, seja liberada em algum momento para quem fez curso em outros lugares, mas está com dificuldade de prospectar, de captar clientes. E você pode ser felizada aí, se você está vendo esse vídeo até agora, se você foi felizada, manda uma mensagem para nós, comentando que fez curso em outro lugar, estava com trava comercial e esses scripts aí deram um gás para você. Quem é nossa aluna vai receber esses scripts de forma escrita, além do PDF. Eu vou mandar tudo separadinho, mastigadinho, para a pessoa só copiar e colar, literalmente. Tá bom? É isso. Fiquem com Deus. Espero que tenham entendido e gostado dessa breve aula improvisada. Liguei a câmera aqui, botei o PDF ali, saí falando, saí gravando, não me preparei, não teve aqui roteiro, não teve nada, literalmente. Liguei a câmera, botei o PDF, saí falando e a aula pronta.